Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sexta-feira filosófica, né? Mais uma vez a gente aqui nesse bate-papo, que é justamente uma parceria da biblioteca junto com o Departamento de Filosofia, né? E alguns acadêmicos do Departamento, né, de Filosofia. Eu destaco principalmente a coordenação da acadêmica Sara. E hoje, né, essa noite nós somos brilhantados pela apresentação da professora Tiziane, que vai falar justamente sobre a temática o que é estética. Vou fazer uma breve apresentação aqui, né, do currículo da professora Tiziane, que ela é graduada em filosofia e também tem graduação em educação artística pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em filosofia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, realizou o doutorado sanduíche em Roma, na Itália. Então, essa é uma breve apresentação do currículo da professora. Ela é docente aqui do Departamento de Filosofia aqui da Universidade Federal de Rondônia. Então, professora, agora a fala é toda sua. Obrigada, Marina. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu não consigo ver quem está na sala, mas eu quero agradecer também os que participam. Então, vamos começar, né, com essa questão do que é estética. E eu já vou iniciar com uma situação que eu achei engraçada. Nesse tempo que a gente está à distância, né, que a gente está usando muito essas ferramentas virtuais, eu tentei entrar num grupo de pesquisa sobre estética e eles faziam um questionário antes de para você poder entrar, para poder ser aceito. E uma das distinções era estética para você rejuvenescimento, design de sobrancelha, ou tem algum outro sentido? E eu achei bem engraçado, que me trouxe essa provocação, né, de que não é uma área assim, muito familiar. Por isso veio essa questão, né? Quando veio o convite, eu falei, puxa, vamos ver o que é estética, né? E aí eu olhei alguns vídeos no YouTube e dá para perceber que tem muitos caminhos, né? De quem está explicando o que seja estética, quem vai apresentar uma introdução. Então, essa é mais uma introdução e um caminho que penso... A intenção é de apresentar uma estrutura e fazer uma certa taxonomia. Então, uma classificação de áreas para a gente não incorrer em erro categorial. Vamos começar, então, com a seguinte questão. Estética é filosofia da arte? Isso é um problema. Isso há mais de 50 anos, ou talvez bem mais, tem sido tratado como sinônimo. No entanto, a gente pode falar de estética como sensibilidade, como as questões do belo e como as questões de arte. Só que arte também não tem uma só, né? São múltiplas. Os exemplos que eu busco dar, e nisso vai ser importante, assim, eu vou precisar de algumas estruturas, porque eu vou partir delas, né? Que são muito comuns na academia. Uma delas é a relação sujeito-objeto. Então, sujeito, eu, perspectiva de primeira pessoa, e objeto é tudo que está fora de mim. Então, como que eu acesso o que está fora de mim? Será que o que está dentro de mim, o que está fora de mim, tem uma correspondência? Essa vai ser a grande questão. A outra estrutura que eu também vou precisar é a questão do uno e do múltiplo. Será que o uno é que dá origem à multiplicidade? Será que existe essa unidade? Ou será que só existem múltiplos? E nisso eu estou puxando para uma estrutura que ela é muito geral. Então, alguém poderia se perguntar de que múltiplo que ela está falando, ou então que unidade que ela está falando, né? Vamos construir uma metáfora que talvez seja mais confortável. Quando a gente fala de criação do mundo, se a gente pegar a teoria do Big Bang, é a explosão de uma estrela. Então, a explosão de uma estrela provocou, grosso modo, né? Eu não sou física, provocou essa multiplicidade de formas no universo.
Então, seria essa estrutura, ela precisa estar presente, né? Ou seja, onde que está essa unidade, onde as coisas se juntam para formar os tijolos de tudo que pode ser pensado. Bom, nesse sentido, então, eu já estou estabelecendo uma diferenciação, assim, numa relação de conjunto, estética e filosofia da arte. Então, a filosofia da arte, ela pode estar para a estética, mas estética, ela faz parte de um plano maior. Ok, que plano maior é esse? A gente pode chamá-los, assim, num termo mais recente, de ciências normativas. E aí elas vêm interpoladas. Então, ética, estética e lógica são as formas filosóficas que a gente tem para refletir ou para pensar o mundo, é a estrutura da filosofia. Por isso, quando a gente fala em uma filosofia sistêmica, ela tem que perpassar essas áreas, ética, estética e lógica. Nesse sentido, a gente também vai ver assim, qual que é a realidade dessas esferas. Então, é como se a gente pudesse dizer que a estética está para o belo. Ela tem uma relação com o belo, com beleza. Né? E beleza em que sentido? A gente já vai ver. A ética, ela corresponde à questão do bem, enquanto que a lógica corresponde à questão da verdade ou validade. Então, a grande pergunta é, isso a gente vai chamar de universais, por conta de ser muito geral, muito amplo, e contém em si uma certa unidade. Quando a gente está falando de belo, aí vem a questão, o que é o belo? Mas quando a gente está falando de bem, o que é o bem? Quando a gente está falando de verdade, o que é a verdade? Esses são problemas que a gente pode chamar de aporias, né, dentro da filosofia. E não tem só uma resposta peremptória, a gente vai ter muitas. Então, nesse sentido, essa estrutura precisa estar clara para a gente entender toda a exposição dessa introdução de uma das, né, de estética. Bom, a questão do belo. Então, a noção do belo, na antiguidade clássica, não coincidia com a ideia de objetivo estético, aliás, de objeto estético, né? Então, os gregos, eles tinham uma concepção, e aí a gente se refere, né, tem uma citação, uma referência maior em relação aos escritos de Platão e de Aristóteles. Então, Platão, quando ele vai falar, quando ele estabelece essa estrutura de mundo das ideias e mundo sensível, esse mundo sensível, ou seja, que a gente percebe ele através dos sentidos, ele está aquém desse mundo das ideias, que seria um mundo abstrato e conceitual. Então, as coisas existem primeiro nesse mundo conceitual e abstrato, tem um valor maior, onde esses valores estariam ali e se manifestam numa materialidade, que se manifestam nessa atmosfera do sensível. E aí, nesse sentido, os clássicos entendiam o belo como manifestação do bem e do verdadeiro. Então, para essa pergunta, o que é belo? Belo é o bom, belo é o verdadeiro. Isso é complicado, né? É uma resposta que não responde muito bem. Ela interpola essas três categorias. E aí, Aristóteles atrela, então, uma proposição de que o belo seria uma mediania. Aí a gente já começa um problema aqui. Por quê? Porque ele vai estabelecer como um valor. Vamos lembrar o seguinte: valor está para onde? Está para a ética. Toda vez que a gente estabelece um juízo, a gente está valorando, a gente está dizendo o que é bom e o que não é, o que é mais importante e o que não é. Nesse sentido, como a gente vive num mundo que ele está submetido a uma estrutura espaço-temporal, a gente precisa fazer escolhas o tempo todo, não dá para ser tudo de uma vez ao mesmo tempo. Mediante essas escolhas, então existe essa relação muito próxima e muito concatenada entre ética e estética. Isso não é posto de forma clara, né? É um discurso em andamento. Por quê? Porque nesse período clássico não se pensava em dividir essas áreas, né? Em dividir ética, estética e lógica. Todas elas, como eu já referi, elas estavam interpoladas. Nesse sentido, não precisava explicar muito. Por quê? Porque as coisas belas são boas e se são boas, são verdadeiras. Logo, o que seria o belo? Qual a aparência desse belo aqui no mundo sensível?
Primeiro, teria uma conotação de mediania, né, que ele vai apresentar esse conceito também na ética, de como a gente deve agir. Um exemplo dentro da ética. Como que eu devo agir? Eu não devo ter medo nenhum diante de uma situação assustadora? Ou eu devo ter medo e não agir, né? Eu devo parar, devo suspender a ação. Ele vai dizer que a mediania é o corajoso. Então, nem é aquele que não tem medo de nada, que isso é perigoso, né? O temerário, chamado de temerário. O temerário morre cedo. Então, nem é o temerário e nem é o covarde. O corajoso seria a mediania. Mas como que faz para pegar um conceito tão abstrato e levar isso para o plano material? Vamos estabelecer, então, uma simetria e uma proporção. Simetria é no sentido vertical, né? Se a gente, por exemplo, em corpos humanos, né, rosto, se a gente puder estabelecer uma linha, quanto mais semelhante um lado do outro lado, mais simetria. E no outro viés, né, horizontal, se a gente vai estabelecendo proporções, a gente tem uma proporção. Proporção mais simetria recorre em harmonia. E a harmonia seria essa mediania estabelecida. Então, isso seria o belo. Hoje em dia é muito complicado da gente aceitar esse tipo de concepção, porque ela também está atrelada a uma visão de mundo em que as coisas eram mais fixas. As estruturas, ao menos essa aristotélica, né, era de pouca mudança. As explicações a respeito da mudança, por exemplo, né, se tem uma unidade no motor imóvel. E esse motor imóvel que move as demais coisas, ou seja, os múltiplos. E esses múltiplos, eles seguem, se eles se movem para o lugar que lhes é próprio. Então, qual seria o fim, né, o telos? É a permanência. E falar de permanência hoje, como que a gente faz isso, né? É muito complexo, porque a nossa visão de mundo ela foi muito alterada, ela é um tanto quanto diferente. No entanto, tem muita coisa de semelhante, senão não seriam clássicos. Então, a gente pode pegar muita referência desse período, mas com alguns ajustes. E é essa a tentativa. Bom, aí a gente vai entrar, então, agora na questão de uma outra estrutura que vai ser imposta, que é a partir do século, em torno do século XI, mais ou menos, os escolásticos começam a colocar em xeque a questão da universalidade da estética, do bem, do verdadeiro, do belo. E aí eles vão começar a se perguntar, essas coisas existem no mundo ou é só na mente da gente? É só na nossa cabeça, na nossa ideia, na racionalidade? E aí se vem uma série de reflexões, né, que elas não são tão simples. Vocês vão ouvir muito cachorro latindo aqui. Faz parte, né? Já que a gente está num outro ritmo. Mas o que vai acontecer? Dei uma perdida aqui no fio. A hora que a gente está dando aula, você pergunta para o que eu estava falando mesmo. Aqui já não dá para fazer isso. Mas você estava falando da escolástica, né? Então, quando eles fazem essa pergunta de se as coisas existem só na mente da gente ou se elas existem no mundo de fato, vão surgir um grupo chamado de nominalistas que eles vão dizer, olha, nem na mente nem no mundo. A gente simplesmente nomina. Se a gente nomina, é uma espécie de criação. Então, a gente está criando, não é que aquele algo já existia em algum mundo das ideias ou alguma outra realidade, ou mesmo uma realidade mental. Mas foi criada. Quando se coloca essa oposição, é uma outra estrutura no qual a gente deve se mover. Por essa razão, por que a gente vai fazer isso, né? Por essa razão é difícil, hoje em dia, a gente conceber uma isonomia ou então uma similaridade muito, muito próxima entre a estética e a filosofia da arte, porque elas vão tomar caminhos um pouco distintos. E o que a gente vai tentar é trazer alguma unidade, alguma significação para esses caminhos. Então, não é uma abordagem propriamente histórica, porque em uma hora eu não conseguiria. Se vocês pegarem, por exemplo, o verbete estética num dicionário de filosofia, vocês vão encontrar aí umas 5, 6 páginas, e só introdutórias. Então, é muito extenso.
Então, a tentativa aqui, na verdade, é de trazer a problemática, né, o que estava em questão, trazer as estruturas e discutirmos juntos, né, qual um caminho possível, um dos caminhos possíveis para a estética. E aí, nesse sentido, né, mediante o nominalismo e o realismo, que a gente vai chamar essa dicotomia, realismo enquanto os universais existem, sim, o belo, o verdadeiro, o bem existe, tanto no mundo quanto na mente, né, para os clássicos. Enquanto que, para os nominalistas, não existe. Né? A gente deu um nome para isso e a gente acabou criando essas entidades. Nesse sentido, se cria um problema. Que problema é esse? De um certo relativismo. Então, se a gente pode nominar, então quem que vai dar nome para isso, né? Aí a gente volta para aquela estrutura do sujeito e o objeto. O sujeito, o eu, né, que é como que eu posso me servir de critério para qualquer tipo de conceituação? Lembrando que conceito, ele necessariamente ele precisa ser universal. Enquanto que o objeto, o que é objetivo, dessa ordem do conceitual. Por quê? Porque é universal, vai servir para todos. Sujeito é singular, sou eu. Então, como que vocês vão ter acesso, por exemplo, aos meus processos mentais? Essa é a questão, é um viés epistemológico da estética, sabe? E aí, é essa pergunta que Kant vai se fazer, né? Primeiro que ele faz essa pergunta nessas 3 esferas, por isso que ele é um filósofo sistêmico, porque ele inicia com uma obra perguntando quais os limites da razão, como ela se constitui, como que ela se configura, né? Porque até então se discutiam muito as questões racionais, mas não se sabia o limite da razão, até onde ela vai, que tipo de ferramenta é essa, né? Se é que a gente pode chamar de ferramenta. E, nesse sentido, ele escreve a primeira obra, a Crítica da Razão Pura, uma segunda obra, né, cronologicamente, a Crítica da Razão Prática, para falar a questão da ética, e a ética enquanto valor, no sentido de valor, então, como que eu devo agir? Como que eu faço escolhas e como que eu ajo no mundo? E o tempo todo a gente fica fazendo escolhas. As escolhas são da ordem do juízo. A gente vai precisar dessa estrutura também para ir entendendo adiante. Se alguém tiver dúvida, né, como não dá para fazer perguntas, geralmente nas aulas elas são mais dialogadas. Eu sugiro que vocês escrevam, né, assim, acho que já pode colocar no chat, né, e a gente vai esclarecendo no final. Pretendo ser o mais breve possível para dar um tempo bom, assim, de perguntas, que eu acho que é a melhor parte. E aí ele escreve essa obra, então, chamada de Crítica da Razão Prática, para responder essa questão de como devo agir. Esse mundo na ação, essa esfera da ação. E uma terceira obra, que é chamada de A Crítica do Juízo, que vai tratar dessas questões a respeito do belo, do sublime, da estética, né, de per se. Só que ele vai atrelar esse conceito de belo e vamos saber como que isso acontece, então. Segundo a definição kantiana, uma antinomia presente. Antes disso, deixa eu explicar o que é antinomia, né? Que é um termo bem específico. São oposições. Daria para a gente criar, né, não sendo nada preciosista, daria para a gente criar uma metáfora com paradoxos. Quando a gente tem oposições, um jogo de oposição que você tem que achar, por exemplo, a nossa condição ela é de liberdade, mas também de necessidade. Se eu tenho necessidade, como que eu tenho liberdade? E se eu tenho liberdade, como que eu tenho necessidade? Então, ele vai dizer que existe uma antinomia nessa questão do belo. Por quê? Porque o belo, ele perpassa a questão do gosto. E como muita gente fala, né, popularmente se fala, gosto, cada um tem o seu. Então, quando a gente diz isso, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o gosto é da ordem do subjetivo, do eu. E se é da ordem do subjetivo, é interno, é interior. Como que você estabelece regra? É um particular, é chamado de particular. Então, como que você pode
trazer para esse particular, para esse sujeito, alguma objetividade. Alguns poderiam se perguntar, mas quem disse que tem que fazer isso, né? Por que não fica só no sujeito? Sempre quando a gente tem a pretensão de se comunicar, a gente já vai para a esfera da objetividade. Porque para eu me fazer entender, eu preciso conectar com alguma coisa que está fora de mim. Então, todo tipo de construção de significado, construção conceitual, ela serve para estabelecer essa ponte entre esse interno e o externo. Se não existir essa inteligibilidade, de que forma que a gente estabelece essa conexão? Essa é uma pergunta da área da estética, de um esteta. E eu já acho isso bastante interessante. Eu acho que a gente ganha bem em se perguntar, né? Por que não pode ser só subjetivo? Por que tem que ter alguma conexão com o objetivo? Aí vem um problema. Por quê? Porque se a estética ela estiver para o belo, e o belo é um juízo de gosto, e cada um pode ter o seu, então a estética não é universal. Então a gente não tem uma estética, a gente tem estéticas o quanto o número de sujeitos tiverem gosto. Isso é um problema? Sem dúvida. Por quê? Porque estética, nesse sentido, ela deixa de ser estrutura. Então, ética, estética e lógica não são estruturas. Isso não faria sentido. Porque se não for assim, não temos filosofia sistêmica, então vamos relativizar tudo. A gente não tem nada para ancorar. Então, nós somos múltiplos, né? São sujeitos em si mesmados e a gente não se comunica. A gente também sabe que não é dessa maneira que acontece, né? Então, e quando a gente fala de gosto, é um tanto quanto delicado. Aí, qual que vai ser, então, a saída de Kant? Bom, primeiro ele estabelece, tem uma nomenclatura, né, mais específica. Então, ele vai chamar a estética como experiência que expressa um prazer. Esse é da ordem subjetiva. Então, estética enquanto prazer é uma categoria. E é da categoria do sujeito. Então, toda vez que eu atrelo um tipo de prazer, eu estou vendo alguma coisa que eu acho bonita, aquilo me causa prazer, é uma categoria subjetiva. Enquanto que estética, como juízo de beleza intrínseca ao objeto, teria a pretensão de uma concordância universal. Isso é polêmico. Só que o Kant, vamos lembrar que ele está associando essas três esferas e ele vai dizer, ele vai afirmar, né? Deixa eu até citar início de citação. A necessidade do juízo de gosto tem pouco a ver com a necessidade das leis a priori do entendimento. Sua universalidade não resulta num princípio definido. Quando ele diz isso, se não resulta num princípio definido, que tipo de princípio é? Toda vez que a gente pretende uma definição, definir significa fixar. Você define a forma, você define, ou seja, você coloca a linha, você coloca o limite para que a gente possa identificar como essa coisa funciona. Eu vou pedir para que vocês façam exercícios de abstração, assim, que o comum a gente atua sempre nessas coisas mais concretas. Vamos nos imaginar, assim, tirando toda a matéria, indo para esse plano das ideias mesmo, né? Do que elas são feitas, né? A ideia é feita de quê? Como que a gente consegue saber o fim de uma, o começo de outra? Então, é para essa esfera que a gente está indo. Ela é bem abstrata. Nesse sentido, então, o gosto ele vai acabar fazendo uma diferenciação. Então, ele vai dizer que, sendo o prazer da ordem do imediato, que não está baseado em nenhuma conceitualização ou análise, quem estaria autorizado a falar sobre o belo? Aí é que está. Se esse prazer da ordem subjetiva, que ele está atrelando à beleza, volta de novo nesse problema da subjetividade. Porque se não existe uma objetividade nessa questão do prazer atrelado à beleza, então, se a gente não pode estabelecer nenhuma regra, então qualquer regra é válida. Então, quem que está autorizado, né? O que faz com que o crítico de arte, por exemplo, ele possa estar... que tipo de critérios ele pode estabelecer para dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim?
Um critério que a gente não considera logicamente válido é ele dizer, isso aqui é porque eu gosto. Fica muito complicado, porque parece um tanto quanto arbitrário. Arbitrário é o quê? É porque é assim, sem razões, não apresenta razões. Se não apresenta razões, para a gente não faz muito sentido. Tem que ter alguma inteligibilidade, alguma ancoragem numa estrutura racional. Quando as estruturas não são racionais, a gente não consegue extrair muito bem o significado. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso na hora que a gente entrar nessas esferas que são chamadas de categorias fenomenológicas. Mas a racionalidade é geralmente onde a gente se move. É quando a gente busca razões para as coisas, né? Explicação para a coisa. Dificilmente a gente se contentaria em viver um mundo sem explicação nenhuma, né? De pura experiência. Então, isso faz parte da nossa estrutura mesmo. E aí, num segundo momento, ele vai colocar que, mediante esta antinomia, qualquer alteração na experiência do objeto altera a sua significação. Então, confirmando, né, que essa estética, ela não é necessária. E aí a gente vai usar um outro termo próprio da filosofia, como eu falei, né, que é a necessidade e contingência. É uma antinomia. Ou seja, se existe uma necessidade, é assim porque tem que ser assim. E se é uma contingência, é assim porque pode ser assim. Isso a gente também pode dar um outro tipo de nomenclatura. Né? Ontologia. Ontologia na filosofia é quando a gente descreve as coisas pelo que elas são. A ontologia está presente em várias esferas, né? Por isso que é uma esfera bastante universal. Por exemplo, quando a gente constrói frases e que a estrutura tem sujeito, o verbo e o predicado, o que a gente está tentando fazer? Explicar o que esse sujeito é. A gente predica o sujeito para dizer o que ele é. Então, a tentativa de descobrir o que esse sujeito é. Isso é uma espécie de ontologia. Claro que ela tem níveis extremamente complexos e eu estou apresentando aqui de uma forma muito simples. Mas, além da ontologia, a gente tem a deontologia. Deontologia é quase que uma espécie de dinâmica do dever, que é de possibilidade. Então, uma coisa é como o mundo é, e outra coisa é como ele poderia ser. O da ordem do poderia ser é da ordem do dever, que é deontológica. E do mundo como ele é da ordem ontológica. A gente vai precisar desses dois conceitos, por quê? A ontologia, ela está para as substâncias que estão no mundo. A gente vai chamar isso de qualidades. Tenta imaginar que tudo no mundo são qualidades. Eu sou uma qualidade, cada um de vocês são uma qualidade. Quando a gente vai estudar qualquer tipo de objeto dentro da academia, né, a gente não tem objeto de estudo, o objeto de estudo é uma qualidade. Também é num nível bastante abstrato. Vamos escrevendo aí as perguntas se houver, tá? Eu tô achando que eu tô sendo super clara, mas só vou saber a hora que eu ouvir vocês, né? Tô tentando devagar e, né, inserir esse léxico. E aí, nesse sentido, então, em qualquer busca de razões, há um caráter de racionalidade, né? Como eu falei. Então, sempre quando eu estou buscando alguma razão, algum significado, tem um viés, está dentro dessa esfera da lógica. Então, voltando de novo, né, para essa estrutura, para a gente lembrar os cachorros. Então, a estética está para a qualidade. Agora, a gente vai fazer um outro tipo de relação que também é possível. Enquanto que a ética está para as relações. E a lógica, ela está para a regularidade. Então, tem que ter alguma coisa que seja familiar, que eu possa compreender essa estrutura. Eu vou dar até um exemplo aqui, não está dentro desse estudo, mas eu acho bem interessante. E dá uma dica, né, para quem não assistiu. É meio xananã, mas eu acho interessante. É um documentário, meio filme, alguma coisa assim, chamado Quem Somos Nós? E tem uma série de exemplos que são muito pertinentes ali, né, nesse documentário. E uma das coisas que é dito é a respeito de quando as Américas foram descobertas, né, os habitantes que estavam nesses locais,
eles não conseguiam reconhecer a naus. Por que não conseguiam reconhecer a naus? Porque eles não tinham essa estrutura conceitual. Então, como eles nunca tinham visto Manaus, as nossas estruturas racionais, elas precisam estabelecer relações que já têm um estofo anterior. Eu não sei se eu me faço entender, mas aí vocês vão fazendo perguntas. Significa o quê? É como se a gente tivesse um espaço conceitual, e é de fato um espaço conceitual, que me faz reconhecer coisas. Então, reconhecer significa conhecer de novo. Então, eu já tenho que ter essas estruturas internas. Aí, nesse sentido, eles não conseguiam ver a náusea, eles não conseguiram nem se preparar para ter algum tipo de reação, e até conseguir reconhecê-las, né, já foi um outro tipo de abordagem, outro tipo de experiência. Recomendo que vocês assistam, né, para ficar, que é bem didático, assim, bem ilustrativo. Continuando, então, com essa questão do Kant, e ele é um filósofo determinante nessa área da estética, porque ele construiu muita coisa. E aí, nesse sentido, né, o Kant ele vai defender que juízos estéticos estão fundamentados num sentimento de prazer, né, só retomando, e aí o prazer ele tem um problema. O problema dele é que a gente pode querer sentir prazer tendo prazer por finalidade e não a experiência do belo de per se. Vamos ver como é que isso funciona. Então, esse sentimento ao qual Kant se refere, o postula como universalmente válido, mediante sua conexão com a ética e com a moral, afirmando que um juízo estético contém um dever em que os outros devem sentir como eu sinto, né, início de citação, assim Kant diz, e se isso não ocorre, ou eles estão errados, ou eu estou errado. Bom, então o que ele procura fazer? O gosto é da ordem do particular, gosto cada um teria o seu, só que ele vai dizer, não é assim que funciona. E vamos lembrar que Kant é um homem do seu tempo, né? A multiplicidade que a gente tem hoje é uma característica muito peculiar dos nossos tempos, né? As tradições eram muito valorizadas. Então, aqui nesse ponto, por isso que é interessante a gente conhecer as estruturas, porque elas dão uma habilidade da gente agir com essa ferramenta do discernimento. Aqui, quando ele fala que as pessoas devem sentir, né, o mesmo tipo de sensação quando gostam de determinadas coisas, tentando trazer uma objetividade para o gosto, isso é um pouco problemático, por quê? Porque ele está atrelando o dever ser, ou seja, ele está atrelando a estética e a ética sem trazer o fundamento para essa estética. Né? Ele vai buscar o fundamento da estética na ética. E, como a gente sabe, nem sempre estão atreladas, né? Principalmente na contemporaneidade, em que essas esferas um pouco que se dissolvem. Né? Haja vista esse relativismo, né? De verdade, de bem, de bom. Então, é uma estrutura um pouco difícil da gente aceitar, né? Se eu coloco esse argumento para vocês hoje, gosto, né, ele tem uma objetividade, porque se eu sinto assim, é claro que vocês sentem. Causa uma estranheza, não me parece muito racional. Então, a partir daí, então, Kant afirma, né, a necessidade do juízo de gosto tem pouco a ver com a necessidade das leis a priori do entendimento. Aqui tem uma dissociação. Então, ele está dizendo que o juízo de gosto é de uma outra categoria que não é muito racional, porque ele vai estabelecer essa estrutura transcendental do a priori na crítica da razão pura. Ele vai falar que é uma estrutura da nossa razão, né, um sintético a priori. Ele vai dizer que o juízo de gosto ele não perpassa essa estrutura. E mais para frente, inclusive, ele vai discernir dizendo que é uma estrutura que não perpassa conceito, ela não se forma num conceito. Se não é conceitual, e aí vamos lembrar, eu vou precisar de uma definição muito sucinta, assim, breve, grosso modo, do que seja conceito. Retomando um exemplo que eu dei anteriormente, né, como que a gente pode definir ideia? Como que a gente desenha ideia? Qual o limite dela? Né? O limite das formas no mundo a gente consegue mensurar. Não sem razão que a gente vive num mundo que a gente pode dizer que é quarta dimensão, porque a gente mede tempo e espaço. O espaço a gente consegue mensurar 3 dimensões, né? De altura, largura, profundidade, o volume, né? E a gente
desmedir o tempo, né? Não vou nem entrar nessa questão, porque também ela é bem extensa, né? O espaço-tempo como uma questão só. Mas o que Kant está fazendo nesse sentido é dissociar a estética da lógica. Então, isso vai desembocar numa falta de objetividade. Por quê? Porque nesse plano, na esfera da abstração, a gente consegue definir, a gente precisa definir para ter algum sentido, né? Como eu falei, para a gente conseguir entender, a gente precisa ter uma qualidade. Para a gente ter essa qualidade, a gente precisa definir. Então, o que significa isso? Como que eu posso me referir a algo que não é discernível? Vou tentar dar um exemplo que seja mais concreto e mais próximo, né, da nossa realidade cotidiana. Para quem estuda psicologia, né, para quem está nessa área e sabe, por exemplo, quando a psique da criança está se desenvolvendo, né, quando ela nasce, ela não tem muito discernimento do eu, né, de quem é ela e o que está dentro, o que está fora. Então, a mama da mãe, por exemplo, é uma adjacente, assim, é uma estrutura, um contínuo, né, dela, que ela acessa. Em determinado momento, ela vai conseguir discernir que aquilo não é ela. Né? O mesmo em várias fases, assim, poder saber o que é essa construção do eu. Lembrando que a gente lida com esse termo de forma muito corriqueira e muito cotidiana, mas não é algo muito fácil da gente definir, né? O que é esse eu? O limite será que é a pele? Né? Esse eu, então, é essa forma que a gente tem aqui, parou aí, esse é um indivíduo, mas isso é uma outra questão que também é muito, ela, além de desembocar assim numa, eu tenho a tendência a ser prolixa, acho que já deve ter reparado, mas além de desembocar no assunto que dá até medo, talvez a gente não consiga sair, eu não sei se eu acabo confundindo mais do que esclarecendo. Mas, nesse sentido, a gente precisa conceituar por quê? Para dar definição, discernir as coisas e trazer um sentido para elas. E toda vez que eu quero trazer um sentido, uma razão, eu estou no plano da lógica. Não essa lógica sistematizada, né? A gente está falando num contexto muito geral. Porque não existe só uma lógica, são várias. E aí, o que Kant vai continuar desenvolvendo, né, para poder resolver essa questão, esse problema de trazer algum tipo de racionalidade, alguma estrutura para essa estética que ela se configura como área e não algo da ordem do particular, né, de um indivíduo. Então, como que ele sai desse embrulho? E tudo isso a gente está citando Kant, mas, de novo, eu enfatizo que não é uma questão só para aquele tempo. São coisas para a gente pensar no nosso cotidiano, né? Dá para trazer essa esfera. E uma das coisas que eu vou até lembrá-los, e nesse sentido eu parabenizo quem está aqui na sala, como eu falei, eu não consigo ver quem está. Sejam todos muito bem-vindos, mas é um privilégio a gente estar, né, discutindo essas questões tão abstratas, além de serem dias difíceis, mas em geral a gente é tudo tão prático, né, na vida que não permite muito espaço de reflexão, inclusive para a gente lembrar que a gente é ser humano e que existem estruturas muito mais, não sei se superiores seria a palavra adequada, mas que nos satisfazem de modo assim a lembrar o quão amplo a gente é, sabe? Que a gente não nasceu só para pagar conta e para fazer coisas muito práticas. Então, a estética, ela traz essa lembrança, sabe? Ela lembra que a gente é humano e que a gente é muito mais amplo do que isso. Bom, e aí, voltando para essas relações que o Kant estabelece, então ele vai, como ele está falando de gosto, né, ele vai discernir tipos de prazeres, né? Como o gosto traz um determinado prazer e ele não pode ser objetivo, porque se está atrelado a essas relações do belo com a estética, tem que ter algo de objetivo. Como que ele resolve isso? Aí ele vai dizer que existem prazeres sensoriais e prazeres contemplativos. Esses prazeres sensoriais, eles são da ordem do quê? Da esfera da percepção, desse mundo aqui. E os contemplativos, eles seriam da ordem da racionalidade. Então, ele vai dizer que o prazer do belo decorre de uma contemplação reflexiva do objeto. Vamos lembrar o seguinte: objetos são da ordem do particular. Por que isso?
Porque objetos, eles têm de per se, né, uma carga de particularidade. Por quê? Porque se limitam. Como eu falei, né, lidando assim, só que pensem em objeto, limpem os conceitos, porque a gente fala em objeto parece coisa, né? Não, objeto é tudo, né? Objeto no sentido objetual, tudo que está fora de mim. Então, se eu, por exemplo, me pego com um objeto, né, qual o limite do meu objeto, né? O corpo, é isso aqui. Então, eu tenho uma delimitação. Toda a nossa ciência ela vai se configurando a partir dessas delimitações. Então, fazer isso no plano fenomênico, outra expressão que eu estou trazendo, né? Fenômeno, tudo que aparece no mundo, né? Tudo que a gente consegue mensurar, que tem uma aparência, que tem uma concretude. Só que a gente está transitando por essas duas esferas. A gente também está nesse plano que as coisas são voláteis, né? São pensamentos. Como que eu defino? Como que eu desenho? Como que eu delimito? E aí, nesse sentido, ele traz a questão da contemplação reflexiva, que me faz mexer com as ordens dessa estrutura racional, desembocando no quê? Em jogos de imaginação, em relacionar ideias possíveis. Então, nesse sentido, quando eu contemplo um objeto, e esse objeto ele é singular, sendo ele singular, o que eu acesso uma estrutura racional que me permite ter relações de acordo com repertórios, né, cognitivos e trazer algum tipo de significação. Ou seja, isso é uma avaliação mediante um singular que eu estabeleço como universal. Então, tem que ter alguma coisa que sirva de estrutura para esse elo, mas essa contemplação reflexiva ela ainda não vai ser suficiente. É a tentativa que ele faz de conectar a estética com a lógica, mas por que ela não vai ser suficiente? Porque ela não se manifesta por meio dos conceitos. Então, se eu não posso conceituar, como que eu dou forma? Como que a contemplação pode configurar, dar forma para alguma coisa que eu possa comunicar, e toda vez que eu posso comunicar, eu objetivo, eu torno objetivo. Então, o objeto individual é isolado mediante o juízo estético, segundo Kant ainda, e passa a ser considerado somente por si mesmo, mediante uma finalidade que não está para outros fins, senão o dela mesma, abstraindo-se de todo interesse do observador. O que ele quer dizer com isso? Que já não é mais a questão do prazer. Então, o belo, ele é belo de per se. Então, o belo, ele tem uma finalidade sem fim. O que significa isso? Eu não busco belo por um prazer, mas ele de per se, a condição dele, o olhar, o observar, o ter essa contemplação já é significativa de per se. É como se pudesse conectar essa subjetividade e essa objetividade. Porque nesse momento é como se muitos de nós, e aí é uma metáfora que eu estou construindo, que está aquém de Kant, tá? Só para tentar concretizar, porque ele está numa esfera de abstração bem violenta, mas para tentar trazer para o concreto, é como se, por exemplo, num pôr do sol, a gente pudesse se conectar, que era parte do mundo que você esteja, e objetivar essa sensação. Então, é uma sensação que ela não é uma busca de uma outra coisa, mas ela se encerra nela mesma. E é uma espécie objetiva. Haja vista também, lembrando que, não sem razão, Kant traz uma certa excelência para as questões da natureza aqui da própria arte, né? Mas ele vai abordar esses dois temas. Como eu disse anteriormente, né, avisando os desavisados, são temas muito complexos, difíceis da gente dar uma introdução assim tão breve, em tão pouco tempo. Inclusive, eu não tenho a menor ideia do tempo que eu estou ocupando. Mas já estou, assim, para mais da metade. Então, mediante essa experiência, né, o prazer não se torna subordinado ao sujeito. Então, essa experiência de belo que ele concatena, né, de que todos teríamos, isso tem a ver com aquela relação que ele estabelece com a ética, ou seja, que devemos ter, ou seja, o sentimento que eu tenho ao ver um pôr do sol é o que todo mundo sente,
que é de um estado de sublimidade, né? Um estado que me leva a uma sensação de que eu não posso transmiti-la conceitualmente, eu não posso conceituar. Ela é da ordem da sensação. E a ordem da sensação está para a sensibilidade, está para sujeito, né? Porque eu sinto, isso tem uma conquete. Essa é outra relação que é muito importante a gente fazer e pensar nela, né? Como eu falei, eu estou fazendo taxonomias para a gente poder, como se a gente pudesse organizar as estruturas para poder ter uma compreensão ampla disso. Então, quando eu digo da ordem do particular, do subjetivo, eu estou me referindo àquela mesma estrutura do sujeito-objeto, do que é interno e do que é externo. Só que o que é interno, a ordem da sensação, vou dar um exemplo, que talvez fique mais claro. Dor é algo subjetivo, né? Porque como que eu posso saber a intensidade da dor que o outro sente? Teriam mecanismos, né? Então, a empatia seria uma possibilidade, né? Eu tentar me colocar no lugar do outro, mas isso é um exercício mental, então isso vai perpassar a estrutura da lógica, né? Mas só que para se configurar como lógica, a gente vai precisar de muito mais sistema, um sistema mais robusto para poder explicar isso. Bom, aí quais problemas surgem, então, mediante essas colocações do Kant, né? Primeira questão, Kant subordina o juízo de gosto à esfera da ética. E essas esferas, nas nossas estruturas hoje, né, não necessariamente elas estão concatenadas. A maior parte das filosofias que são apresentadas, elas são nominalistas, né? Então, elas acreditam que esses universais, o que é o belo, o que é a verdade, o que é o bem, eles são relativizados, né? Ou seja, a gente que nomina, é o que a gente convenciona, é o que a gente cria, né? Ou é da ordem do múltiplo, não estaria para esses universais, né, no caso. E uma outra questão também que ele vai trazer é, quando ele fala desse juízo de gosto como contemplação reflexiva, ele faz de modo semelhante ao do cientista cético, porque ele vai dizer, asséptico, que ele vai dizer que essa contemplação reflexiva é quando o sujeito ele suspende qualquer tipo de influência sobre essa contemplação. Então, qualquer tipo de interesse, né, como é uma finalidade sem fim, ele não tem interesse naquilo, ele suspende qualquer finalidade. E vamos combinar que sujeito é esse. Né? Seria aí trazendo para um contexto que talvez fique mais familiar, se torne mais familiar, é a mesma coisa que pensar aquele cientista que ele pesquisa só porque ele busca a verdade, né? Ele não tem nenhum interesse, ele não tem, o prazer dele não é levado em consideração, é só o buscar resolver, né? Saber a verdade pela verdade. Então, essa relação que ele constrói é complicado a gente lidar, por exemplo, com essa figura do cientista neutro, né? Asséptico. Então, vai entrar na mesma questão do juízo de gosto. Isso é um problema. E que aspecto da racionalidade está presente no juízo estético? Então, se a racionalidade que ele está propondo aqui, ela não pode ser expressa por meio de conceitos, então que espécie de racionalidade é essa? Que eu não posso nominar. Então, como que ela se torna objetiva? Aí a pretensão é de responder esses problemas com possíveis orientações, né? Então, primeiro, o papel central da imaginação na síntese entre conceito e intuição, o próprio Kant apresenta. Isso seria um caminho interessante quando ele faz essa concatenação entre intuição e conceito, ou seja, o que seria essa contemplação reflexiva, essa experiência do belo? Ela estaria entre o conceito e a intuição. Ela não se configura como conceito, mas ela é percebida por uma intuição, mas essa intuição também não se explica o que ela é. Por isso que eu falei para vocês que seria uma aporia, né? A aporia é quando a gente vai apresentando os problemas e não tem uma resposta definitiva. Então, a imaginação, segundo Kant, transforma a intuição em um dado. Não necessariamente seja conceitual, ele vai servir de base para o conceito posteriormente. Então, o trabalho da imaginação seria o de impregnar a experiência com conceitos. Então, esse seria o desembocar dela.
Mas daí cria um outro problema, então tem uma finalidade. Bom, Kant ele não dá respostas de fato peremptórias que a gente fala, ó, estamos satisfeitos, estética é isso. Né? Como eu disse, isso não tira em nada o brilhantismo dele, as questões que ele levanta e o trabalho hercúleo que ele desenvolveu. Mas tem muitas lacunas, né? Tem muitas questões em aberto. Porém, essa questão que ele coloca do jogo da imaginação é um start que posteriormente Peirce vai resgatar e vai trazer uma estrutura de racionalidade de modo que a gente possa objetivar essa estrutura estética. Como que ele vai fazer isso? Então, vamos lá. Teria outras digressões, assim, outras explicações a respeito de Kant, né? A beleza livre, beleza dependente. Ele vai fazer uma série de outras classificações, mas eu estou com receio de me estender demais aqui, né? Então, vamos direto para esse livre jogo da razão e como se o apresenta. Então, novamente, insisto, né? É uma possibilidade dentro da estética, não é das mais convencionais, mas também não estou sendo original, né? Já vem muitos pesquisadores já vêm lidando com essa estrutura, né? Principalmente na PUC de São Paulo, juntar, né, com essas esferas nessa oportunidade do sanduíche, né? Que foi fora do Brasil. E aí qual que é essa saída que ele vai dar? Então ele vai chamar esse jogo da imaginação de ele traz um termo, um neologismo, de musement. Musement é esse livre jogo de relações, é o momento, e aí que eu disse para vocês que é quando a gente lembra que a gente é humano, a gente não foi feito só para pagar a conta e ficar, né, agindo ali, tá na fila o tempo todo. A gente se lembra que a nossa imaginação é uma característica muito peculiar, e ele vai apresentar esse conceito num artigo muito breve, vocês vão encontrar na internet, que se chama O Argumento Negligenciado para a Realidade de Deus. E aí ele vai dizer que existe uma similaridade, né? A gente entra em contato com Deus quando a gente tem esse tipo de experiência que é do livre jogo da imaginação. O que seria isso? Quando a gente deixa a mente livre para relacionar qualquer coisa com qualquer coisa. E isso é o que os artistas fazem, né? Eles criam objetos, eles relacionam coisas inusitadas, coisas que não são triviais, por vezes triviais, mas eles mudam de lugar para dar uma outra significação. E aí a gente pode aplicar essa estrutura em muitos tipos de arte, né? Independente da natureza, né? Do objeto. E esse conceito que ele vai trazer de movement, né? Ele é muito parecido com o que o cientista faz. E vamos combinar que essa área da ciência, ela é toda perpassada pela lógica. Então, vamos lembrar de novo essas estruturas, né? Que são grandes estruturas que a gente chama de ciência normativa, né? Peirce faz essa classificação e dá esse nome. Então, estética, ética e lógica. Estética, nessa configuração, ela vai estar trabalhando também, essas categorias estão interpoladas. Peirce, ele é um universalista, ele vai dizer que entre os pragmatistas, ele é o único universalista, os demais são nominalistas. Lembrando que a gente já definiu esses termos, né? Recomendo um dicionário de filosofia também, que talvez fique mais claro, né, para analisar esses termos. Mas é uma oposição entre realismo e nominalismo, né? As coisas existem no mundo, existem na mente, ou a gente que dá nome, né? Ou a gente que cria essas entidades. E aí, no caso, o Peirce, ele assume que essas coisas existem sim, e aí ele dá uma saída bastante lógica, porque ele vai falar o seguinte, olha, quer seja fora de mim, ou quer seja em mim, né? Esse interno ou esse externo, existem 3 categorias que são da própria experiência. Ele vai chamar isso de categorias fenomenológicas, ou seja, do fenômeno que aparece. Tudo que é fenômeno aparece. Nesse sentido, ele vai chamar de primeira idade, segunda idade, terceira idade, mas vamos trazer para mais perto, né? O que seria isso, né? São neologismos também. Então, primeira idade seria uma categoria de pura qualidade. Qualidade, como inicialmente eu comentei, qualidade é o que define uma coisa de outra coisa. Então, eu sou uma qualidade, cada um de vocês é uma qualidade, porque individua, né? Torna indivíduo, torna único, torna particular, a gente define onde começa e onde termina. Então, isso é qualidade, né?
grosso modo, porque também dá para ir para níveis de abstração muito mais profundos. Teria uma segunda categoria, que ele chama de secundidade. Essa segunda categoria é quando eu não tenho só a pura qualidade, né? Eu tenho uma relação entre duas qualidades. Então, já tenho um outro elemento aqui. Vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo mais concreto, né? Então, por exemplo, como que eu posso saber se eu sou alta, se eu sou baixa, se eu sou gorda, se eu sou magra? Isso tem muito a ver, né, com as questões de beleza. E eu iniciei, inclusive, falando que existe, né, essa proximidade. Quando a gente fala em estética, talvez muitos relacionem a questão, né, do design de sobrancelha, de ficar mais bonito, o cabelo mais legal, dar um shape, um repaginado e assim por diante, né? E tem a ver, só que é numa esfera muito mais pasteurizada, né? A gente pode ir para esferas muito superiores, assim, muito mais abstratas. E nesse sentido, quando a gente estabelece relações, é que a gente pode ter algum parâmetro de significação. Só que essa significação ela vai surgir num terceiro, que é o que ele chama de terceiridade, porque daí, com a regularidade, é que a gente consegue estabelecer padrão. O que é regularidade? É quando a gente percebe que tem um hábito ali, sabe? Alguma coisa que se repete, se repete, se repete. Esse padrão tem uma forma para gente. Deixa eu pensar num exemplo, porque quando a gente fala em lei, regularidade, eu não sei se fica claro, a gente precisaria limpar esses conceitos e ir para esferas mais abstratas mesmo. Mas tudo que a gente, por exemplo, as leis da natureza, né? Gravidade, como que a gente desenha? Ela é feita de quê? Como a gente sabe que existe, né? Que forma que ela tem? Por meio dessa regularidade, a gente consegue perceber. Então, se um corpo caiu, né, N vezes, e ele cai de novo, provavelmente a explicação, né, que Newton nos dá, grosso modo também, tudo muito incipiente, né, para tentar ser didática, ele atrai para um centro da Terra, né, uma força que atrai os corpos para o centro da Terra. Isso está revisto, né, em Einstein, tudo bem, mas ainda se aplica, né, não está obsoleto, mas não é o suficiente. Mas também não vou entrar nessa questão. Esse é o potencial da pessoa de ser prolixa, né? Já está querendo mudar de assunto. Mas, nesse sentido, esse livre jogo da razão ele vai estar para a lógica de acordo com essas três esferas. Então, qualidade para a primeira idade é quando o individual, o singular, ele aparece. Mas ele aparece sem relação, ele é o único. Ele é um apareceu. Mais uma vez, insisto, a gente vai precisar de um esforço, tá? Porque essas categorias no mundo, elas não aparecem isoladas para a gente precisaria de um tipo de ferramenta de abstração para conseguir separar essas categorias. E aí a mente precisa ser treinada para essas abstrações. E aí, nesse sentido, então, primeira idade, uma qualidade que está para a estética. Então, a estética, ela lida com sensibilidade, por quê? Porque as coisas aparecem. E quando as coisas aparecem, eu escolho ver o que aparece. Assim, eu posso escolher da minha atenção. E se eu escolho, envolve um juízo, né? Porque daí, se eu tenho que escolher aonde eu vou colocar minha atenção, eu já estou fazendo uma valoração. Eu já estou dizendo o que vale mais eu prestar atenção e o que vale menos. Isso já é da área de ética. E quando eu estou apresentando razões, já é da área de lógica. Seja ela uma lógica fraca ou seja ela uma lógica mais sofisticada. Mas o importante é a gente entender que são estruturas e que todo mundo faz isso o tempo todo. A gente só não fica dizendo, olha, isso aqui é da primeira idade, segunda idade, terceira idade. Assim como a gente não fica raciocinando, e óbvio, todo mundo raciocina, nem todo mundo muito bem, e com isso eu não estou sendo nada... não estou fazendo nenhum tipo de discriminação, a gente tem essa estrutura potencialmente, mas nem todo mundo quer ter, ou não pode, aí por N questões. Mas o que convém é a gente desenvolver isso, né? Aí a gente poderia entrar numa discussão também ad infinito, que daí eu já posso imaginar, né, o tanto de questão que dá para sair aí, e isso é bastante interessante. Por isso uma aporia, né? Mas a gente tem essa estrutura
né? De pensar mais alto, de ir para um lugar mais abstrato, de pensar mais amplo, de pensar outras esferas. E essa estrutura de primeira idade é justamente o tipo de raciocínio atrelado a ela, que ela se forma. Ela é feita de quê? Ela se forma como? Onde que tem racionalidade nisso? Esses jogos da imaginação, ou seja, de relacionar ideias que talvez antes não tinham sido relacionadas, elas vão trazer a novidade para o mundo. Então, tem tem a criatividade introduzida ali. E é essa a deixa que Percy vai nos dar quando ele acaba estabelecendo com essas categorias fenomenológicas uma estrutura junto com a nossa racionalidade. Então, ele vai falar assim, olha, para a gente fica claro justificar a função do cientista, né? Por que ele está ali, né? As descobertas, as questões e são cognoscíveis. Mas só que o que ele está apresentando é que a estrutura inicial da racionalidade do cientista é muito semelhante à do artista. Porque ambos estão criando. Então, o cientista, quando ele está diante de uma anomalia, de algo que ele não consegue explicar, como que vai passar a explicar? É o que a gente está vivendo hoje, né? Essa doença, esse vírus, o comportamento dele era inusitado, era inesperado, a gente não tinha passado por isso. Então, o que é isso? Como que a gente vai descobrir? E aí começam a serem geradas hipóteses. Essas hipóteses são chamadas de abduções, essas hipóteses que são formadas. E o interessante é que elas trazem consigo uma sintonia entre esse sujeito e objeto. Por quê? Porque, primeiro, não dá para a gente entender o mundo ou pensar o mundo sem qualidade, relação e regularidade. Quer isso esteja fora de mim ou esteja na minha mente. Eu também não consigo formar frases, conceitos, nada que seja cognoscível e inteligível se não for a partir dessa estrutura. Então, com isso, o que Percy está fazendo? Ele está trazendo uma certa compreensão para essa esfera da estética, que a partir daí faz com que a gente possa justificar a validade do que está atrelado com essa estética. Então, a gente pode repensar o conceito de belo, a gente pode repensar as questões da arte mediante essa estrutura, e a gente pode trazer um sentido para isso tudo, né? Ressignificar essa estrutura toda, aliás, ressignificar todos esses elementos mediante essa estrutura. Então, só para reforçar, e aí eu já estou encaminhando para o encerramento, esse livre jogo da razão, ele faz o quê? É um estado mental de especulação livre e irreprimível, né? De ordem da liberdade, que você não tem regra para estabelecer relações, né? Como, por exemplo, em algumas etapas da ciência, você precisa usar teoria. Bom, os acadêmicos estão muito habituados com isso, né? Com essas questões. Você não pode surgir com uma ideia do nada, você tem que trazer todo o repertório, todo o cabedal, né? Toda a estrutura, o espaço conceitual, ele tem que estar definido para você defender a partir dali, né? A partir de um caminho. A abdução, ela seria o start, começa dali. Então, e lembrando também, assim, nós todos fazemos isso, tá? Só que a gente tem uma esfera que é da ordem do particular e uma esfera da ordem do universal, ou seja, a gente tem uma criatividade que ela é particular, ou seja, quando eu estou experimentando as coisas no mundo, na minha vivência, tem coisas que são inusitadas para mim, mas não é para a humanidade. E enquanto que dentro da esfera da história, né, tem coisas que são inusitadas para a humanidade. Então, essas vão ter uma ênfase maior, pelo menos dentro da esfera da ciência. Enquanto que a arte, ela vai dar uma voz para os muitos particulares. Com isso, a gente lembra que é sujeito, né? A gente não é robô. Então, eu vou encerrar com essa crítica, e aí é melhor que vocês façam perguntas, porque daí eu vou dando respostas mais objetivas, a respeito de... não dá para a gente objetivar tudo, ou então criar esse sujeito asséptico, né? O que fica de sujeito, né? Essa questão.
Então, tem essa simbiose, por mais que a gente negue, né? Mesmo na esfera do direito, por exemplo, o que é esse juiz que pode julgar, se colocar numa categoria acima dos humanos, né? E ele é imparcial. Que super Hércules é esse, né? Dentro da ciência, esse cientista que também não é humano, né? Que ele não tem interesses particulares, ele só tem interesse na verdade. Então, que espécie de humano é esse, né? E dentro da estética, né, dentro das artes, me parece um respiro de afirmar essa subjetividade de tipo, opa, tem mais coisa aí, né? Não dá para a gente jogar a criança com a água do banho. Então, não dá para a gente objetivar todo mundo, porque senão o que fica de sujeito? E aí essas ordens são passíveis de serem caotizadas, né? Se é que existe essa palavra. Elas acabam sendo ruídas do que a gente põe no lugar, né? Então, o que é um mundo sem sujeito? E aí fica essa questão e abro para as perguntas. E agradeço pela paciência e pela participação. Então, agora nós vamos abrir para as perguntas. Uma. Então, se mais alguém enviou, pode enviar novamente, tá? Porque tem uma falha aqui na minha internet. Pode ser que eu tenha deixado, né, não tenha conseguido acompanhar alguma. Mas uma das perguntas que eu vi lá no início foi a do Joaquim. Ele escreveu assim: uma vez na graduação, ao falarmos de períodos literários, falei sobre essas mudanças serem definidas pela mudança de gosto. A minha professora não concordou, pois, segundo ela, não acontecia mudança de gosto, o gosto seria imutável. A senhora acredita que pode haver mudança de gosto nesse sentido? Gente, mudança de gosto é o que mais tem, né? Aí é que tá, né? A gente ancorar no gosto é a questão da subjetividade. Isso vai mudar com a cultura, vai mudar conforme a gente tem a mudança de visão de mundo. O período que a gente está vivendo é de muita multiplicidade. Então, essa estrutura, né, de um Estado de Direito, né, permite que a sobrevivência assim, de minorias, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, são interesses múltiplos, são visões múltiplas, o múltiplo está presente. E aí, como que você diz que tem um gosto objetivo que serve para todo mundo? Eu acho bastante problemático sustentar essa questão. Como eu comentei, assim, eu vi algumas perspectivas dentro da área de estética apresentando o gosto clássico como o gosto padrão, né? Dizendo que essa mediania mesmo que Aristóteles propõe é o que é belo. Aí já tem um problema. Por quê? Porque existe a relação do belo com o sublime, por exemplo, né? A questão da relação do prazer, e o belo enquanto prazer e o belo enquanto sublime. Isso está em Aristóteles. O belo enquanto sublime está atrelado à tragédia, então ele tá associado com dor, né, o sublime. E aí? Né? É uma oposição com essa ideia de prazer. Então, não tem só essa óptica, né? Eu acho complicado sustentar que exista um gosto universal. Por isso, essa tentativa da gente estruturar a estética. Então, não tem como negar essas categorias de qualidade, relação. Por exemplo, se a gente não estabelecer relação entre qualidades, como que a gente sabe, como eu coloquei, né? O que é grande, o que é pequeno, o que é alto, o que é baixo, como que a gente mensura sem um parâmetro, um padrão? Então, só de admitir isso, tem dois. Então, se eu coloco em relação, não tem um só, tem dois. E aí, como você diz que existe um gosto universal? Isso eu acho que tem né, pode degenerar numa estrutura arbitrária. Né? É assim porque eu estou dizendo. Acho complicado, não é racional. Não sei se eu respondi. Bom, vamos aguardar. O Joaquim confirmou e é o professor. Ele comentou recentemente
ele leu em um teórico literário que descreve essa mudança de... A sua explanação hoje me dá daquela fala. Ele confirmou que foi respondida a pergunta. Que bom. A próxima pergunta é do Luiz. Ele escreveu assim: parabéns, professora. Ótima explicação. Uma questão: relações entre as tecnologias de informação e comunicação e a estética implicando no gosto. Se a professora pode comentar o processo das configurações estéticas nos meios de comunicação e interações com formações culturais específicas contemporâneas. Processo de formação de gosto, cultura, em meio a tantas oportunidades de acesso e desinformação. Processo de formação de gosto. É muito inteligente essa questão e bastante complexa, né? Então, a gente estabelecer a formação de gosto, se ela é da ordem do múltiplo, aí vai voltar naquela questão que me parece arbitrária. É como que eu posso estabelecer um gosto e com que autoridade eu posso fazê-lo? Como eu falei, né, nessa questão da gente estar dentro de um Estado de Direito, o que vai dar validade para as questões? É uma estrutura racional. Então, as nossas estruturas perpassam ou ética, mas daí desemboca nos valores, e valores eles são da ordem do devir, ou seja, como podem ser, né? Poderia ser dessa maneira, não sem razão de, né? Imaginar, a vida poderia ser assim, ou poderia ser assado, então é devir, não é ontologia. Então, onde a gente tende mais concreto para poder ancorar algum tipo de conhecimento e estabelecer critérios a partir dessa concretude ou objetividade, são as estruturas fenomênicas, ou seja, elas são como são. Mediante essas estruturas, a gente não teria como argumentar. Como, por exemplo, não faria muito sentido eu fazer uma crítica sobre o crescimento do cabelo. Porque meu cabelo não deveria crescer, não faz sentido. Porque é assim, é uma estrutura, né? É dessa maneira. Agora, o processo de formação de gosto, ele envolve um dever, ele envolve uma deontologia. Então, tem que atrelar a valores. E valores também são da ordem do subjetivo. Ou seja, o que tem valor para mim, e lembrando que essa também é uma grande estrutura, né? Em alguns períodos da história, a gente viveu com uma unidade maior. Eu vou dar um exemplo. Desculpa, gente, eu sou muito prolixa, mas acaba estimulando, né, para falar dessas questões. Mas vou tentar encaixar aqui para trazer para o nosso cotidiano. Vou trazer para o agora. Vou começar pelo agora e depois a gente volta no passado para pensar mais ou menos como era. Hoje, por exemplo, quem é que sabe o nome do tataravô? Quem é que sabe o nome que tem, assim, o significado e por que tem? Não era assim. Né? A gente é tão individual que parece que começou na gente a vida. Então, esse nome porque eu quis. Né? Uma estrutura arbitrária. Sempre foi assim? Claro que não. Então, em estruturas que primavam por essa unidade, o sobrenome da pessoa, por exemplo, está atrelado à cidade de onde ela veio. Então, quem que é essa pessoa? Como que define essa pessoa? A partir dela mesma? Não. Me diz de onde que ela veio que eu vou saber quem que ela é. Isso é uma estrutura cultural, mas de tempos em tempos era aceitável. Como que a gente traz isso para os nossos dias, entende? Como que a gente abriu para muitas possibilidades? E com que autoridade você vai dizer, né, vai ser esse gosto ou vai ser esse gosto? Por isso que é uma pergunta muito inteligente, que eu não saberia responder, né? Como que a gente trabalha com formação de gosto? Seria uma sugestão, como eu disse, é um caminho possível entre muitos outros. Então, não é algo que dê para consolidar e dizer, é assim. Mas eu creio que, se for para a gente estabelecer alguma objetividade, eu creio que seja pelas estruturas mesmo. A tendência de quanto mais abstrato seja, tem uma prioridade, como se te colocasse numa perspectiva do alto. Então, quando você consegue entender a estrutura das coisas, você tem muito mais facilidade de entender o que é da ordem do particular.
você entende as leis, por exemplo, se a gente entende as leis que operam no mundo, fica muito mais fácil da gente agir no mundo. Então, se eu sei de lei da gravidade, quando a gente era muito pequeno, eu tinha um colega que pulou do telhado achando que era o Homem-Aranha. Desafiou a lei da gravidade, mas teve a sua consequência, né? Então, é muito mais fácil a gente estabelecer as escolhas do que eu estou disposta a pagar, eu quero pagar. O que eu quero? Eu acho que a melhor pergunta, antes de falar de formação de gosto, é cada um se perguntar o que você quer. Eu acho que pode parecer desconexo, mas fazendo uso do livre-jogo das relações, né, da imaginação, eu acho que convém primeiro a gente se pensar mediante ao que a gente quer. Que, mediante ao que você quer, você pode se conectar a um grupo identitário e, a partir daí, desenvolver uma formação de gosto. Eu acho que seria mais ou menos isso, me parece um bom caminho, mas, como eu falei, né, é uma aporia. O que eu posso apresentar é uma estrutura que dá uma racionalidade para o que antes era tido como irracional. Essa questão da razão versus sensibilidade, mediante essa estrutura que foi apresentada pelo Peirce, não faz o menor sentido. Então, é esse o ganho, né, que ele traz, do tipo, olha, quando você está falando de estética, não é a prima pobre, na verdade, é lembrar da nossa humanidade, que a gente não pode ser reduzido só à pura razão, ou então só à pura ação. A gente é trino nesse sentido, né? A gente tem que agir nessas três esferas, porque faz parte da nossa estrutura, não só nossa, como a do mundo. Não sei se eu respondi, mas é uma boa questão. Daria para ir longe com ela. Já tem muitas pessoas parabenizando a apresentação. Obrigada. A Avenida está indicando aqui, professora, que você marque de novo uma próxima. Eu não entendi, perdão, cortou um pouquinho. Inclusive, o Claudeni registrou aqui para que você já marque uma próxima para apresentar aqui. Vocês são pacientes mesmo. Houve até amigos assim que falaram, eu vou assistir. Eu falei, gente, vocês têm certeza? Vocês têm certeza mesmo? Porque às vezes eu fico com receio de ser muito prolixo, ou então tá com muito vocabulário específico, né? E é um exercício de imaginação. Eu acho que vocês estão de parabéns, né? De gostarem, porque vocês estão muito inteiros como seres humanos, assim. Que legal, que legal. Alguma dúvida mais que vocês queiram colocar aqui no bate-papo? Vocês estão ouvindo eles arranhando a porta? Cachorrinhos doidos para entrar. Um entrou. Ele quer participar da apresentação também. Não, amor. Nossa, que fofura. Tem uma familhinha. É, amor. Pronto. Mais alguma dúvida, gente? Muitos estão escrevendo aqui, parabéns, professora, pela apresentação. Obrigada. Pena que eu não posso, né? Não tenho acesso a ler os comentários. Eu agradeço mesmo, gente. Obrigada. Muitos estão pedindo a parte 2 da apresentação. Que bom! Eu fico à disposição. Se vocês quiserem, a gente segue adiante. Eu acho muito prazeroso, sabe, lidar com essa esfera. Eu acho que a gente deveria fazer parte do nosso cotidiano. Eu acho que entender essas estruturas traz um acalento para a gente, até para a gente saber quem a gente é, né? Por exemplo, a gente abduz, induz, deduz, né? A gente tem toda essa estrutura disponível. Se a gente soubesse como ela funciona, a gente potencializaria essas estruturas para funcionarem como a gente quer.
Por isso que a melhor pergunta é o que eu quero? O que eu quero, né? Porque a gente tem que fazer escolha o tempo todo. A vida é bem breve, né? Então, eu acho que essa estrutura, ela potencializa. Quem diria que é da área de estética? Me digam. Inclusive, estão registrando aqui até que querem seu cachorrinho. Ah, não, isso não, né? Faz parte da família. Ah, tem uma dúvida aqui do Eduardo. Sim. Eduardo, atualmente, um tipo de policiamento ideológico das artes visuais e culturais no Brasil? Comente sobre as artísticas como uma forma de resistência. Que pergunta constrangedora. Quando se fala, por exemplo, de filosofia política, assim, eu fico desviando, sabe? Tento desviar desse tema, porque ele é bastante polêmico, né? Dá para responder? A gente ficaria bastante tempo. Também acho que não dá para se eximir, assim, dizer não, né? Não me diz respeito, não vou dizer nada. É complicado. Mas entender como é que essas estruturas funcionam. Infelizmente, a gente, por desconhecer essas estruturas, essas esferas, por vezes, por exemplo, o ensino, é uma crítica que eu faço, o ensino, não sei só se no Brasil, né, não tenho esse know-how para avaliar, para falar mundo, né, eu tenho algumas experiências fora, mas não são suficientes. Mas no Brasil eu tive a oportunidade de trabalhar em contextos muito diversos, né, desde a escola pública, a PAI, contextos muito diversos, escolas particulares, universidades particulares, e aí dá para ter um apanhado um pouco mais geral, né, do que acontece. Infelizmente, a gente aprende muito via argumento de autoridade, sabe? Isso significa dizer que determinados nichos são territoriais e aí se habitua as pessoas a pensarem de determinada maneira. Eu acho isso antipedagógico. O que eu entendo por pedagogia? Eu associo a pedagogia a uma pedagogia da desobstrução. Por vezes eu acho que um ensino ele pode mais prejudicar do que ajudar. Na verdade, as estruturas elas já são intrínsecas, elas estão na gente. Por vezes convém que você tenha um mergulho dentro aqui buscar fora, sabe? Quando você entende essas estruturas, o que eu chamo de autonomia, né? A partir do momento você saber o que você quer, você ir buscar esse caminho de como você vai chegar. Então, a filosofia ao longo que a gente pode traduzir como a história do pensamento, né? Da nossa cultura ocidental, claro que filosofias têm diversas, a gente acaba limitando para o nosso contexto territorial, mas se a gente tiver o contato dessas muitas, quanto mais múltiplo, quanto mais possibilidades, a gente pode ter acesso, por exemplo, além da gente se conhecer nessas estruturas, a métodos, né? O que é o método? Eu quero chegar ali, como que eu faço para chegar ali? Então, valorizar que você faça esse caminho, sabe? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque você pode comprar o caminho de alguém. Se você não tem clareza do que você quer, você pode estar entrando numa onda que talvez não seja sua. Então, eu acho difícil polarizar, acho complicado ou simplista demais dizer, é isso, é aquilo. Eu penso que tem que ser sempre numa ordem de contexto. Então, quando você tem o domínio de estruturas, assim, do seu potencial, de você poder discernir uma coisa de outra coisa, por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer, erro categorial, a gente acabou de analisar em Kant, quando se confundem categorias, né? E aí, nessa confusão, se tem perda de significado, né? Então, qual que é a tentativa da filosofia? Por meio da razão, tornar as coisas claras. Para que tornar claras? Para que eu possa escolher. Então, a gente sabe que, por ser dessa condição de ser humano, o ser humano também é devir. A gente tem esse poder de criar e de... Né, eu imagino esse mundo, aquele outro mundo.
e vai reduzir a 2? Será que não tem outras possibilidades? Então, nesse sentido, eu acho que a gente fica tão aquém do nosso potencial, sabe? Acho que a gente teria tantos caminhos possíveis, além dos disponíveis, e talvez a gente não faça isso por uma obstrução da imaginação, né? Que a gente é como se a gente encarcerasse a mente numa estrutura, sabe? E a gente não consegue pensar fora dela. Então, a gente tem um poder muito grande de criar espaços, né? Por que não criar uma política, né? Uma outra estrutura, um outro sistema, por que não? Né? Então, eu acho que é uma questão que extrapola essas vivências, né? Quando a gente fala de devir, a gente está falando de pura possibilidade. Possibilidades, até onde eu sei, elas não têm limite. Até onde eu sei, não. Pelo menos a matemática é o que dizem, né? São muitas possibilidades, né? Não se fala nem universo, é multiverso. Ixi, aí tem assunto. Muito evasiva? A Cristina, ela sinalizou aqui que ela queria fazer uma pergunta. Vamos só aguardar ela colocar aqui no bate-papo. Ok. Se mais alguém quiser também fazer uma pergunta, pode registrar aqui no bate-papo. Boa, tá. Só complementando nessa questão, porque eu acho que eu fui evasiva assim. E aí, deu numa resposta mais individual, né, mais para a ordem do particular, eu confesso que essas grandes estruturas, assim, tudo que vai para extremos, elas me assustam um pouco. Porque elas têm uma tendência intrínseca de objetivar demais, sabe? E quando o objetivo engessa, e se engessa, a gente perde em liberdade. Tem até uma estrutura, eu vou indicar a leitura do Eduardo Luft, é um filósofo lá da PUC do Rio Grande do Sul, e ele trabalha com essas estruturas, né, são espaços conceituais, né, como que a gente, onde que a gente está, se a gente for pensar, né, que estrutura que a gente está, eu creio que a gente está em extremos, e também uma outra coisa que me assusta muito é que parece ter uma dialética pendular, assim, ao longo da história, né, a gente parece fazer movimentos, hora para o múltiplo aparecer, hora para a unidade aparecer. Quando tem uma unidade, a gente perde em liberdade, porém a gente ganha em ordem. Mas o cenário que se configura, né, de muito controle, eu confesso que eu acho bastante assustador. Nesse sentido, eu tô mais crente em estruturas mais individuais, por exemplo, grupos, né, que se organizam, e de certa forma eu respondi essa questão de você encontrar a sua identidade mesmo, né, com quem você se identifica e não criar tanta dependência de governo e fazer, como essas pessoas, por exemplo, que, se eu não me engano, foi Sebastião Salgado, né, que ele reflorestou uma área muito grande, não dependendo de muita estrutura, de muitas pessoas, mas foi um grupo pequeno que fez tanta coisa, né? E serviu de exemplo. Nessas ações eu tendo a ser mais otimista. Então, me parecem mais razoáveis, sabe? A liberdade é uma condição que é difícil negociar. Paz e liberdade. Mas para quem leu Leviatã, não sei. Não sei se essas duas podem estar no mesmo espaço. Tem já uma dúvida aqui, professora, do Sandro. Nesse sentido político, a estética seria um exercício de plena liberdade do nosso ser, pensando os diversos mundos imagináveis que ela nos permite criar? Perfeito, é uma boa definição. Só que um bom tempo ao longo da história do pensamento não era considerado, né? Qualquer coisa que viesse da imaginação não tinha uma estrutura lógica, logo
não era para ser levado em conta enquanto validade, né? Seria uma esfera, como se fosse uma ordem paralela mesmo. É esse respiro, né, que a literatura nos dá, que ela expõe estruturas e trabalha formas de pensamento que são inusitadas, não são convencionais. Inclusive, existe uma questão dentro da própria filosofia, que é sempre perguntarem, né, a respeito de Nietzsche. Ele é filósofo, ele não é filósofo, porque ele é totalmente inusitado a estrutura que ele apresenta, né? E ele faz uso de aforismos, um modo de se expressar muito peculiar. E você está correto, é isso mesmo, né? Isso é muito criativo, ou seja, ele achou uma forma nova de fazer filosofia, né? Ao ponto de se questionar, mas é filosofia? Mas é interessante que não se questiona, né? Será que não seria o caso? E essa questão eu não estou sendo nada original, porque é o que se traz à tona. Será que é a argumentação do Kant que tem problema, ou será que ele não tem uma lógica poderosa o suficiente que possa explicar essas estruturas? Né? A lógica, durante muito tempo, a gente achou, por exemplo, reduziu as formas de raciocínio a uma só, né? Só uma válida, dedutiva, que não pode trazer ideia nova. Então, isso fez com que a gente operasse muito aquém, né, das nossas possibilidades. O que eu quero dizer com isso é que a gente não tem que abrir mão de outras estruturas, a gente não pode se permitir ser reduzido, né? É que a gente é muito amplo, então, nesse sentido, a estética, ela fomenta a gente se explorar enquanto humano, né? Seres humanos são muito, muito ricos e a gente tem muitas maneiras de relacionar imagens, formas, conceitos que não sejam só os convencionados. E aí, nesse sentido, será que a gente não está trocando a ordem? Não seria a academia que teria que sistematizar os novos modos, né? Será que a gente tem que ficar sempre aquém do que a gente pode para a gente formatar dentro da academia? É esse o problema. Então, não dá para jogar fora, né, a estética. Mas também, por outro lado, ela precisa se fazer entender. Isso acontece muito com a arte, né? Por exemplo, eu já assisti palestras que o palestrante dizia, olha, falar para que a arte serve não faz o menor sentido. Eu discordo dessa perspectiva. Porque isso é intrínseco do ser humano, né? A gente tem uma lei natural que qualquer coisa que não tem uma função, ela tende a ser atrofiada, né? Ela tende a não ter sentido. E com isso, não significa que a gente precisa reduzir o nosso conceito de funcionalismo, né? Função não tem a ver só com trabalho, não tem né? A gente precisa, pelo contrário, ampliar o que é função. Como que a gente pode pensar a função? Né? Onde que ela se aplica? E a gente também não é só função. Né? Então, na verdade, é inverter essa estrutura. Né? Esses termos eles podem ser aplicados na estética, sim, só que eles são mais amplos, porque a estética é um primeiro. Ela é da ordem da sensibilidade. Sendo da ordem da sensibilidade, pensa, não tem coisas que a gente vive que são inexprimíveis? O que é o inexprimível, né? É um sentimento que você não consegue transformar em palavra. Ou seja, quando você transforma em palavra ou em conceito, você já está reduzindo, porque você fixa. Então, quando é da ordem da possibilidade, que é essa primeira idade, ela é múltipla, ela é grande, sabe? Então, o que convém? A gente saber transitar nesses espaços sem reduzi-los, né? E sem negá-los. Então, como eu costumo dizer, assim, vou fazer uma piadinha infame, né? Como eu costumo dizer para os meus alunos, é problema assistir novela? Não é problema assistir novela, o problema é assistir só novela. Então, é pensar maior, né? Ir para outras esferas e não ignorar nenhuma delas. A próxima pergunta é a do José. Ele falou assim: o Leon Tolstói faz uma crítica muito interessante às definições de arte no decorrer dos séculos.
isso seja polêmico, sua crítica à arte aburguesada, apartada do social, me parece correta. Senhora, a arte tem uma obrigação social? A gente vai para essa esfera do engajar, né? Da gente valorar e dizer assim, qual que é o valor, né? Tá certo, o que está errado. Eu confesso que eu me espanto com algumas estruturas, como eu falei anteriormente. Eu não sei se o mundo pode ser reduzido dessa maneira, porque a gente tem que lidar com esse paradoxo do ser humano ser único, ser múltiplo e, ao mesmo tempo, a gente ser a mesma espécie, né? Fazer parte de uma humanidade. A gente convive junto, mas querendo coisas diferentes e pensando em estruturas diferentes. Então, nessa esfera, como é que eu posso dizer que essa estrutura é a correta e essa estrutura qual é a correta, qual não é correta? Como eu falei, eu só posso fazer isso por ser... Vamos entender assim qual que é o nosso alcance, né? A gente vive pouco, começa por aí. Mas a gente sempre tem que estabelecer relações. Toda a nossa cultura ela é muito antropocêntrica. A gente acaba valorando as coisas mediante as nossas estruturas. Assim, por exemplo, a gente mensura o mundo através de polegada, né? A gente mensura o mundo através de pés. Sabe aquele homem vitruviano de Da Vinci, né? Que é o umbigo do mundo, né? E eu acho interessante essas filosofias que são holísticas, que mostram para a gente, por exemplo, que tem árvore que vive 300, 400 anos. Se a gente for entrar nesse campo de valores, né, o quanto o ser humano vale mais, né, do que, por exemplo, tem mais direito à vida do que outras formas de vida. Com isso eu quero dizer que são estruturas muito complexas, que talvez fosse mais relevante a gente primeiro tentar entender quem que a gente é nesse mundo, para depois ver que mundo que a gente quer, sabe? Porque me parece ser... É como se a gente fosse uma força que pode ser direcionada para qualquer canto, se a gente não tiver reflexões muito constantes e muito postas à prova. Por isso que eu volto de novo e insisto nessa questão de você se perguntar o que você quer. Só que essa pergunta não serve para a vida, ela serve para cada momento. Então, novamente, estabelecendo esse paralelo, né? Se for pensar, e isso eu acho interessante, novamente cito Peirce, que ele vai dizer que a cognição, essas estruturas, elas não estão só na gente, elas estão no mundo. Então, de repente, pensar numa política, né? numa sociedade que inclua mais coisas, né? E não só o ser humano, né? Por exemplo, esse viés ecológico, a filosofia ecológica, de pensar que a gente não é, o nosso limite não é a pele, né? Que a gente está ligado um ao outro, e o que eu faço aqui pode afetar o outro. Então, talvez seja essa ideia, né, do individualismo, assim, não pareça tão relevante. E nesse sentido, assim, eu dar a minha opinião, eu não sei se ajuda. Talvez seja melhor cada um encontrar o seu caminho mesmo, né? Convém que você faça esse exercício, que cada um compre essa... na verdade, não é nem compre, é se assuma, né? Enquanto humano. Então, se pense, se construa, se signifique, né? O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu quero estar? Né? Que lugar eu quero estar? Então, eu acho que dá. E outra, a gente só o fato da gente estar presente numa estrutura, a gente já altera essa estrutura. Isso eu não estou falando só de seres humanos, né? Eu estou falando de tudo que existe no mundo. Então, eu acho que isso já seria grande coisa se dentro das universidades a gente pensasse para além do antropológico, do antropocêntrico, na verdade. Esse é o termo mais apropriado. Então, a gente pensar em termos assim, da gente estar em construções relacionais muito mais amplas do que a própria vida, ou do que a política, ou do que o próprio emprego,
como eu disse, né, no início, a gente não nasceu só para pagar conta, né? Será que não tem outras formas de vida que dá para ser pensadas de subsistência? E nesse sentido eu acho muito interessante o Oriente. Eu não sou especialista nessa área, né, mas o entendimento que os orientais têm de arte, por exemplo, ela está concatenada à vida. Então, uma mesa muito bem posta, né, o ritual do jantar, do almoço, da alimentação, a forma com que me visto. Eu creio que a gente perdeu em tanta coisa que deveria incomodar, sabe, mais do que essas questões que eu sei que são urgentes. Eu não estou minimizando, mas eu também não vejo muito avanço se a gente não começar por essa ordem, né? Se eu não me pensar, as chances de eu entrar num fluxo são muito grandes, né? As ideologias estão aí, né? E ninguém pode estar imune também, né? Eu acho que o que garante talvez um pouquinho de imunidade é você se pensar. Você primeiro ver quem você é e quem você é mediante o mundo. E aí depois você, né, faz em escala mais larga, porque daí você já vai ter no particular, né, nesse pequeno aqui, e aí você só vai reproduzindo. Para isso servem as estruturas, a gente chama de síntese. Quando você pega a síntese, essa síntese ela vai estar presente em estruturas maiores. Então, seria o mesmo que dizer, se você não tem sentido muito para a sua vida, você não consegue organizar muito sua vida, dirigir sua vida, você vai querer dirigir o país, o planeta, é isso mesmo? Então, acho que é um salto complicado. Agora, a última pergunta da noite, professora, da Francisca. E ela pergunta: a estética é o princípio de tudo e é compreendida sempre como a forma? Muito interessante. Assim, todas as questões têm sido, né? Mas é que isso leva para uma outra área mesmo, uma outra introdução à estética. De certa forma, eu abordei isso ao dizer assim, ela é um primeiro, né? A estética é da ordem de um primeiro, porque ela lida com a sensibilidade. A sensibilidade é a primeira coisa que nos vem, né? Antes da gente aprender os conceitos, antes da gente aprender a escrever, a se expressar, organizar as ideias, porque as ideias, para serem cognoscíveis, elas precisam ter uma ordem. A sensibilidade, ela não respeita uma ordem, porque a gente vê as coisas de forma simultânea e sente as coisas de forma simultânea, elas vão invadindo os nossos sentidos, né? Tem coisas, vocês nunca viveram, né, essa experiência do tipo, eu queria desver isso, ou desouvir, ou então ouvir de novo, né, ver de novo. Significa que a gente não tem muito controle, né, da percepção. Então, ela vem antes dessas estruturas que a gente acaba operando nelas, principalmente dentro da academia. Porque quando a gente aprende, e pode reparar, né, que essas da ordem da sensibilidade, elas não são aprendidas, né? Quem aprendeu a sentir dor ou prazer, né, elas são estruturas intrínsecas. Agora, quem domina essas ferramentas, né, de alfabetização precisou aprender. Apesar de que tem coisas também que a gente aprende, tipo cheiro, né? Cheiro, não o cheiro, né? Sentir cheiro a gente sente, não tem muita escolha. Mas dizer se o cheiro é bom ou é ruim é algo da ordem da possibilidade, assim. A gente aprende, né? A achar cheiro bom e cheiro ruim. É relativo a gosto mesmo, né? É relativo à cultura. Mas aí tem, por isso que eu achei interessante, porque daí é como se a gente pudesse começar a apresentação de novo, né, num outro viés de introdução da estética, mas é essa possibilidade mesmo de criação de um primeiro. Então, professora, em nome, né, de toda a organização da apresentação de hoje, eu quero agradecer a sua presença aqui, agradecer a sua fala nessa noite. E também quero agradecer a todos que estiveram, né, que conseguiram participar, né, dessa sexta filosófica. Eu agradeço. Eu que E, agradeço, Karina. E já, né, convidando para a próxima, né, sexta-feira.
Já fica aqui o muito prazer. Vocês estão sendo muito gentis. Agradeço. Infelizmente, como eu disse, eu não consigo ver quem está aqui. O que eu lamento, eu gostaria de interagir mais com vocês, né? E quero agradecer mesmo. As questões foram todas muito interessantes. E é muito prazeroso, assim, ter um interlocutor, né? Eu acho que é muito mais interessante até. Quiçá o próximo a gente poderia pensar em algo que a gente só vai trocando mesmo, né? Uma introdução mais breve e vai nesse bate-bola, assim, né? Mas eu agradeço. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns, Marina, por esse projeto da biblioteca. Ele é muito, muito edificante. Para mim foi muito prazeroso, gente. Obrigada. Nós te agradecemos, professora. Isso é possível, né, também graças a Sara, que já está aqui na sala. Obrigada, Sara. Então, assim como outros alunos, né, do Departamento de Filosofia. Agradeço. Nós tivemos em torno de 44 pessoas participando hoje, professora. Que legal. Se vocês quiserem mandar questões também por e-mail, vocês fiquem à vontade. É o primeiro nome, @unir.br, né? tiziana@unir.br. Ou então indicação de bibliografia, né? Essas questões assim, vocês fiquem à vontade. Para mim vai ser um prazer. Ou se vocês quiserem também entrar em contato com a organização do evento e a gente vai passar para a professora, podem ficar à vontade também, né, professora? Legal. Talvez fique até mais organizado, né, Marina? Bom, só os últimos avisos. A apresentação de hoje, né, foi gravada, foi da lista de presentes.